Olá, senhoras e senhores, saudações, professor Thalisson Faleiro aqui com vocês para mais uma aula para você futuro aprovado, você que está estudando para as provas de concurso público em todo o Brasil. É um prazer estar com vocês em mais um encontro aqui para a gente falar de direito penal, essa matéria linda, essa matéria sensacional, o seu direito penal de cada dia. É um prazer estar aqui com vocês, poder entrar dentro da sua casa, dentro do seu lar, do seu local de trabalho, do seu local de estudo, aonde você estuda, no seu cantinho aí, eu tenho certeza vai dar certo. Olha só, a aula de hoje, vamos falar de concurso de pessoas. Tema sempre cobrado nas provas de concurso público. Eu te convido nesse exato momento a pegar o seu caderno, colocar do lado direito, legislação do lado esquerdo e vem comigo falarmos de concurso de pessoas. Tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que é necessário, que pode ser cobrado em sua prova, vamos tratar nessa aula. Vem comigo, vamos para a tela. Olha só, antes da gente começar a falar de concurso de pessoas, somente algumas observações iniciais. Somente algumas observações iniciais. Olha só, aqui eu quero deixar para vocês o Instagram para você acompanhar nas redes sociais. Meu Instagram, @Thalisson Faleiro. Acompanhe lá no Instagram porque tem muita dica importante, muita dica jurídica. Todos os dias eu posto alguma coisa bacana, alguma coisa legal sobre concurso público em todo o Brasil. E nós temos também, pessoal, o Instagram aqui do Instituto Estive, que você também precisa acompanhar para não perder as dicas, que é o Instituto_Estive. Siga nas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho. Professor Thalisson Faleiro aqui, @Thalisson Faleiro e o Instagram do Instituto Estive. Muita coisa bacana para você, futuro aprovado. Agora sim, vamos para o que interessa. Vamos falar de concurso de pessoas. Observe o conceito. Olha que conceito bacana e fácil para você. O conceito é, o concurso de pessoas pode ser conceituado como a colaboração de dois ou mais agentes para a prática de um delito ou contravenção penal. Fácil, pessoal. Duas ou mais pessoas para a prática de uma infração penal. Infração penal que pode ser crime ou contravenção penal. É fácil, não é? É isso. O conceito de concurso de pessoas é tão somente isso. Duas ou mais pessoas para a prática de uma infração penal. Claro que tem que ter duas ou mais pessoas, porque senão não é concurso de pessoas. Bem fácil, bem tranquilo. Quando falamos do concurso de pessoas, nós precisamos saber a previsão normativa. A previsão normativa do concurso de pessoas, ela vai se dar do artigo 29 do Código Penal e finaliza no artigo 31 também do nosso querido Código Penal. A leitura é muito importante. É muito importante que você tenha a leitura essencial. Leia o texto de forma bem tranquila para que a gente possa começar os nossos aprofundamentos a respeito dessa matéria. Observe o que diz o artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinada, na medida de sua culpabilidade. Eu já vi várias questões de concurso público trocando a expressão culpabilidade por punibilidade. Cuidado, tá? Não é punibilidade, é culpabilidade. Se vir na prova na medida de sua punibilidade, tá errado, ó. É culpabilidade. Isso aqui é importante demasiadamente. Sempre teve uma ou duas questões perguntando justamente isso. Aqui nós temos o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, que eles serão trabalhados mais à frente. Parágrafo 1º que fala da participação de menor importância e o parágrafo 2º que fala da concorrência dolosamente distinta. Isso aqui será falado mais para frente, ok? Agora eu volto nesses dispositivos. Bacana? O que eu quero trabalhar com vocês nesse exato momento? O artigo 30 fala das circunstâncias incomunicáveis. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Vamos falar disso aqui também. Só estou te mostrando os dispositivos do Código Penal, a forma literal que o Código resolveu determinar o que é o concurso de pessoas. E o artigo 31, que fala do ajuste, a instigação, o auxílio, né? Muito bem. Vamos lá.
Vem comigo na câmera. Olha só. Quando a gente fala de concurso de pessoas, nós precisamos, em um primeiro momento, saber qual teoria adotamos. Existem 3 teorias. A teoria pluralista, a teoria dualista e a teoria unitária, ou também conhecida como teoria monista. Cada uma dessas teorias tem um conceito próprio. Nós precisamos estudar as 3 teorias, saber qual é o seu real conceito, aquilo que ela vai trazer de informação ao leitor, e então determinar qual é a teoria para a prova. Simples. Vamos lá! Vamos começar a falar das 3 teorias que explicam o concurso de pessoas e qual a teoria nós adotamos. Vem comigo na tela. O que diz a teoria pluralista ou pluralística? Observem, para essa teoria, cada pessoa responderia por um crime próprio, existindo tantos crimes quanto forem os participantes da conduta delituosa, já que a cada um dos correspondentes uma conduta própria, um elemento psicológico próprio e um resultado igualmente particular. Queridos, para essa teoria, se nós temos 3 pessoas praticando um crime, então não foi um crime para 3 pessoas, cada crime para cada pessoa. Para a teoria pluralista ou pluralística, cada um dos agentes teria praticado o seu crime, porque se trata de um crime próprio, um elemento psicológico próprio, igualmente particular. Esta não é a teoria que nós adotamos. O Brasil não adota a teoria pluralística em regra. Olha só o que diz a teoria dualista ou dualística. Segundo essa teoria, há um crime para os autores que realizaram a conduta típica emoldurada no ordenamento positivo e outro para os partícipes que desenvolveram atividade secundária. Queridos, a teoria dualística ou dualista ou dualística, ela vai dizer que tem crimes para coautores. O texto chamou de autores, porque praticaram o verbo do tipo penal. Tem um crime para os coautores e ela diz que tem outro crime para os partícipes. Partícipes, se você ainda não sabe, precisa saber, partícipes é aquele que vai auxiliar, auxílio de forma material ou de forma moral. É isso mesmo. Para a teoria dualística ou dualista, tem crimes para quem pratica o verbo do tipo penal, ou aqueles em que a sua conduta foi necessária para toda empreitada criminosa, e outro crime para os partícipes, ou seja, ela também vai fazer uma divisão dicotômica. Essa não é a teoria que nós adotamos em regra também. Não adotamos nem a teoria dualística e nem a pluralística. Professor, então qual a teoria que nós adotamos? Observe, esta é a teoria adotada, a teoria monista, ou teoria monística, ou como a doutrina prefere, a teoria unitária. Observe o que diz o conceito da teoria monista, monística unitária, adotada pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro. A codelinquência, ou seja, o concurso de pessoas, deve ser entendida para essa teoria como crime único, devendo todos responderem pelo mesmo crime. É adotada pelo Código Penal. Isso não significa que todos que respondem pelo delito terão a mesma pena. Claro que não. É possível que a pena seja distinta, porém, a pena de cada um irá corresponder à valoração de cada uma das condutas. Cada um responde na medida de sua culpabilidade. Lembra que eu disse isso lá no artigo? Em razão dessa diferenciação na pena de cada um dos infratores, diz que o Código Penal adotou uma espécie de teoria monista temperada ou mitigada. Isso aqui já vem nas provas de concurso público, ok? Vem comigo na câmera, por gentileza. Queridos, 3 teorias. Teoria pluralística, teoria dualista e teoria monista unitária. Acabei de te contar que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria monista unitária, una, porque ela diz que não importa quantas pessoas praticaram o crime em conjunto, é um crime praticado por várias pessoas.
Não como a teoria pluralista diz, ou a dualista, que vamos dividir um crime para coautores e partícipes, como diz a dualista, ou a pluralista, que é mais subjetiva ainda, que diz que cada pessoa praticou um crime próprio. Não. A teoria monista, a teoria unitária, a teoria adotada pelo nosso Código Penal, ela diz que todos praticaram um crime só, mas a pena ela será distinta, porque vamos observar a culpabilidade do agente. É claro que teremos uma pena para partícipes, uma pena para coautores. Para a sua prova, senhores, não esqueça, o Brasil vem adotando a teoria monista unitária e alguns doutrinadores afirmam que a nossa teoria é temperada, teoria monista temperada ou mitigada, em decorrência da pena que pode ser diferente para coautores e partícipes. Bacana? Vem comigo. Volte para o nosso slide. Aí nós temos aqui, pessoal, o concurso de pessoas que pode ser de dois tipos. Olha que bacana. O concurso de pessoas ele pode ser basicamente de duas espécies. Ele pode ser eventual ou necessário. Observe o texto. Eventual. Neste caso, o tipo penal não exige que o fato seja praticado por mais de uma pessoa. Isso não impede, contudo, que eventual ele venha a ser praticado por mais de uma pessoa. Exemplo, furto, roubo e homicídio. Olha só, vamos entender isso aqui no exemplo. Quando eu falo que o concurso de pessoas pode ser eventual, eu também posso chamar de concurso de pessoas comum. São aqueles crimes que o tipo penal não exige uma quantidade de agentes. Todas as vezes que eu mencionar concurso de pessoas eventual, comum, não necessário, é porque o tipo penal ele não exige uma quantidade de agente. São os crimes que podem ser praticados por uma pessoa, ou por duas pessoas, ou por várias pessoas. Vem comigo na câmera. Olha só. Eu te pergunto, candidato, uma pessoa sozinha pratica furto? Claro. E duas pessoas juntas praticam furto? Também. E três pessoas? Também. E quatro? Também. Ou seja, o crime de furto, nós podemos classificá-lo que o concurso de pessoas é eventual, porque pode ser praticado por uma ou mais pessoas. Alguns crimes, pessoal, e a própria lei vai determinar a quantidade de pessoas. A regra no Brasil, se você perceber e fazer uma pesquisa rápida, você vai perceber que a grande maioria dos crimes, o concurso de pessoas é eventual. Agora existe a exceção, que as provas geralmente cobram. O concurso de pessoas necessário. Vem comigo no slide. Observe. O concurso de pessoas também pode ser necessário. Como é que funciona, professor? Nesta hipótese, o tipo penal exige que a conduta seja praticada por mais de uma pessoa. Divide-se em condutas paralelas, divide-se também em condutas convergentes e condutas contrapostas. E aqui nós temos alguns exemplos para a prova. Olha só, eu vou te contar aqui, senhores, os três crimes mais conhecidos. Os três crimes mais conhecidos em que o concurso de pessoas é obrigatório. Obrigatório ou necessário. Os três crimes mais conhecidos em que o concurso de pessoas é obrigatório ou necessário. Me conta, professor. Primeiro crime. O crime de organização criminosa. Organização criminosa está previsto na Lei 12.850 de 2013, no seu artigo 1º, parágrafo 1º. Vem comigo na câmera. O que é organização criminosa? Muitos candidatos de concurso público têm uma falsa percepção da realidade. Muita gente pensa que organização criminosa é uma forma de praticar crimes. Mentira! Organização criminosa não é forma de praticar crimes.
é um crime autônomo, é um crime próprio. De acordo com a Lei 12.850, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, diz mais ou menos assim: considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas com estrutura ordenada, divisão de tarefa e hierarquia para a prática de infrações penais cuja pena máxima seja superior a 4 anos ou de caráter transnacional. Observe o início da frase, candidato. Para praticar a organização criminosa, não basta 1, não basta 2, não basta 3. A lei exige a presença de, no mínimo, 4 agentes. Você nunca vai ver uma organização criminosa que tenha somente 3. É necessário 4. Ah, professor, então quer dizer que 4 pessoas juntas praticando o crime já é organização criminosa? Claro que não. A lei diz também que não basta 4 pessoas. Tem que ser 4 pessoas com estrutura ordenada, caracterizada pela divisão de tarefa, hierarquia, e tem que ser para a prática de infrações penais cuja pena máxima seja superior a 4 anos ou de caráter transnacional. Volta comigo para o slide. Nós podemos dizer que a lei exigiu a presença de, no mínimo, 4 pessoas. A lei exigiu a presença de, no mínimo, 4 pessoas. Então, podemos afirmar que o crime de organização criminosa, o concurso de pessoas é obrigatório, é necessário. Outro crime também muito conhecido é a bigamia. Bigamia, que é casar-se mais de uma vez. No Brasil não pode casar mais de uma vez, senhores. E nesse contexto, nós podemos afirmar que o criminoso, ele está em condutas aqui, ó, como eu posso te mostrar no texto, em condutas paralelas. Observe. Condutas convergentes, né? Condutas convergentes. Nessa modalidade, os agentes praticam condutas que se encontram e produzem juntas os resultados pretendidos. Observe o texto. Exemplo da bigamia, que é aqui um concurso necessário de condutas convergentes, porque eu tenho este que se casa com essa e ambos sabem que um deles já é casado. Ambos praticaram o crime, né? Condutas convergentes. Outro crime muito citado, que também é um crime de concurso de pessoas obrigatório, é a associação criminosa. A associação criminosa, que está previsto no artigo 288 do Código Penal. Vem comigo na câmera, por gentileza. Queridos, cuidado. A associação criminosa não pode ser mais chamado de quadrilha ou bando. Isso foi mudado, viu? O artigo 288 foi mudado o seu nome em iuris. Hoje, a associação criminosa são 3 ou mais pessoas se associarem para a prática de crimes, no plural, crimes. Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, inclusive, o crime do 288, a associação criminosa, era chamado de quadrilha ou bando. Não tem mais esse crime. Quadrilha é só a festa junina agora, filho. Quadrilha. Não tem mais esse crime, quadrilha ou bando, né? É a associação criminosa. Então eu posso dizer a vocês que esses 3 crimes, e também o crime de rixa, que está previsto ao teor do artigo 137 do Código Penal, são crimes aí em que o concurso de pessoas é obrigatório, é necessário. Bacana? Volta comigo para o nosso slide. Volta comigo. Agora, olha só. Quais são os requisitos para que se possa falar em concurso de pessoas? Talvez aqui seja o momento mais importante da aula. Os requisitos para que a gente possa saber se o concurso de pessoas está ou não em voga, está ou não em tela. Vamos lá. Vem comigo. Quais são os requisitos? Decore, por gentileza. Coloque em seu caderno. Os requisitos são pluralidade de agentes. E pluralidade é 2 ou mais pessoas. 2 ou mais pessoas. Unidade de crime, que pode ser de contravenção para todos os agentes, ou seja, a identidade da infração penal. Existência de fato punível, punível em lei. Relevância causal da colaboração. E também o vínculo subjetivo, que é o liame subjetivo. Queridos, para ter concurso de pessoas, é necessário todos esses requisitos de forma o quê? De forma cumulativa. Se faltar um desses requisitos, não teremos concurso de pessoas. É necessário todos. Então, por gentileza, coloque em seu material, coloque em seu querido caderno. Olha só, tópico importante
para você, candidato concurseiro de todo o Brasil. Não podemos confundir coautoria com autoria colateral. Não posso confundir a coautoria com autoria colateral. Preste atenção, a coautoria, ela se estuda no concurso de pessoas. Bacana? Porém, a autoria colateral, ela elimina o concurso de pessoas. Se a prova falar em autoria colateral, saiba, não tem concurso de pessoas. Por quê? Observe o texto. Na coautoria, deve haver vínculo subjetivo ligando as condutas de ambos, os autores. Na autoria colateral, ambos praticam o núcleo do tipo, mas um não age em acordo de vontade com o outro. Ou seja, a autoria colateral elimina o concurso de pessoas. Professor, pelo amor de Deus, me dá um exemplo aí de autoria colateral. Na hora. Imagine o seguinte exemplo. Nós temos um prédio. Um prédio. Bacana. Outro prédio. Vai vendo, vai vendo. 2 prédios. Entre esses prédios, tem uma grande avenida. Entre esses prédios, tem uma grande avenida. Em cima desses prédios, tem alguns agentes que estão fortemente armados. Ambos estão em cima do prédio. O agente A, o agente B. Os dois em cima do prédio. E vem passando nessa rua um desafeto. Esse agente C, ele é desafeto tanto do B como do A. A e B querem matar C. Só que A não sabe da existência de B e B não sabe da existência de A. A não conhece B, B não conhece A. E os dois querem matar o C. Imagine comigo que os dois disparam ao mesmo momento. O que nós temos aqui? Nós temos autoria colateral, que desclassifica o concurso de pessoas. Mas aí pode vir as possíveis consequências jurídicas. Quais são as consequências jurídicas da autoria colateral? Quais são as consequências jurídicas? Vamos voltar aqui, ó. O A, né? E o B que estavam em cima do prédio. Imagine que o tiro de A matou a vítima de forma instantânea. Quando o B atirou, a vítima já estava morta. O tiro de A matou a vítima de forma instantânea. Quando o B atirou, a vítima já está morta. A responde por homicídio consumado. E B, crime impossível. Não tem crime, não responde por nada. Por quê? Porque não tinha bem jurídico. Bacana? Muito bem. Agora imagine que A e B atiraram no mesmo momento e a perícia só um minuto. A perícia não consegue determinar qual tiro matou a vítima. A perícia não consegue constatar qual tiro matou a vítima, se foi A ou se foi B. Mas o C morreu. Nesse caso, ambos respondem por quê? Por homicídio consumado? Não. As provas entendem, ambos respondem por tentativa de homicídio. Professor, mas alguém morreu. Pois é, mas nós não conseguimos constatar qual dos tiros matou a vítima. Se a perícia não consegue constatar se foi o tiro de A ou o tiro de B, ambos respondem por tentativa de homicídio. Bacana?
Isso será cobrado em sua prova. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Bacana? Outro tópico importante. Outro tópico importante. Assim, como é penalmente possível que duas ou mais pessoas se unam para praticar determinado delito, é plenamente possível que uma mesma conduta ou uma série de condutas interligadas surjam vários crimes. É isso mesmo, pessoal. Essa frase aqui você precisa fazer nota. O concurso de crimes, que será estudado em momentos posteriores aqui no nosso curso. Vem comigo aqui no nossa câmera, por gentileza. Olha só, pessoal, perceberam? Nós tratamos aqui de concurso de pessoas, muita coisa bacana, muita coisa legal, que sem sombra de dúvidas será cobrada em seu concurso público, em seu edital. Acompanhe as nossas próximas aulas, temos mais conteúdo a respeito de concurso de pessoas e não perca nada que o Estive Concurso proporciona para você, ok? Quero agradecer a presença de todos vocês, tamo junto, é isso aí e tchau, obrigado!